Então é o seguinte, você definiu, você conseguiu agora, você já tem qual é o arquétipo de Jung, seu personagem né? Qual é a casa que ele se encaixa, ele é um herói, ele é um fora da lei, é um governante, é um explorador, seja lá qual for, que todos esses vídeos, relembrando, estão na nossa playlist do Arquétipo Pop, falando sobre todos esses arquétipos. Então você definiu, está definido, e agora? O que você vai fazer? Você tem esse arquétipo definido e você tem o símbolo, você tem já qual que é a simbologia do seu personagem. Ele é um homem, como a gente fala, um morcego, ele é uma aranha, um gato, qual que é o símbolo que vai pautar ele, você já definiu. O que fazer agora? Então, primeiro indo para o arquétipo de Jung, que foi o primeiro que a gente falou lá, tá? Se você definiu a personalidade, né, você tem toda a planilha, toda a cartilha do que o seu personagem, como a gente falou lá no primeiro vídeo, acredita, o que ele valoriza, o que ele tem medo, quais são as falhas que ele pode ter, quais são os pontos positivos que ele pode ter. Então esse é o momento onde você pode começar a pensar em toda a franquia como geral. Principalmente, a gente está falando de super-heróis, e eu estou fazendo um personagem, vou dar um exemplo de um arquétipo X, governante. Eu vou lá nesse arquétipo governante e vou ver qual que é o aspecto sombra, qual que é o medo desse cara, né? Qual que é o problema com esse arquétipo, o que ele pode se tornar se for ruim, o que é ruim para ele, o que ele tem medo. E isso vai começar a definir mais ou menos quais são os conflitos principais que eu posso colocar nessa franquia, né? E principalmente, aí a gente fala isso em todas as vezes que a gente vai falar sobre criar personagens, criar histórias gerais, nessa hora você define o seu público-alvo. Exatamente. Né? Nessa hora você fala assim, bom, eu tenho um personagem que é um explorador e o arquétipo de símbolo dele é o sol. Sei lá, qualquer chute, uma estrela, né? Eu quero contar essa história desse personagem para quem? Para uma criança, para um adolescente, para um adulto, ou eu quero alcançar todo mundo? Tenha em mente que quanto mais específico você for, mais fácil é a linguagem. Exatamente. Né? Mais você vai falar com uma pessoa só. Quanto mais abrangente, mais perfis diferentes de pessoas você tem que agradar. Sim. Né? Quando as pessoas faziam críticas aos filmes da Marvel não terem peso, né? Não terem profundidade, era entendível isso, mas você começa a entender quem eles queriam alcançar. Eles queriam alcançar a família. Isso. É um filme onde o pai leva a criança, seja a criança masculina ou feminina, né? Menino ou menina, e eles conseguem, tanto o pai e a mãe, quanto a criança se divertirem assistindo. É que em Hollywood tem essa pecha de 4 quadrantes, né? Então são homens, mulheres, não sei se é homens novos, homens velhos, mulheres jovens, mulheres velhas, uma coisa assim, que são os 4 quadrantes de você atingir a massa do público, né? E aí para isso você tem que ter uma linguagem diferente de você fazer um filme de PEGI 18, né? De classificação 18 anos. Mas falando em quadrinhos e em super-heróis, você sabendo sobre arquétipos, como editor e criador, você vai ter que saber que cada herói vai ter que ter um arquétipo. Por mais que você possa até repetir depois que você já tenha bastante. Mas é quase um tiro no pé, ou no coração, por assim dizer, você criar todos os seus heróis e querer que eles tenham a mesma linha narrativa, a mesma linha editorial de arquétipos parecidos. Porque você vai atrelando somente a um público, vai perder muito mercado e não vai fazer sentido para o universo. Porque uma vez que todos os seus heróis, ou a maioria deles, têm o mesmo arquétipo, eles vão reagir a situações narrativas da mesma maneira. É diferente você ver um Batman e um Super-Homem e ver a dualidade deles, que um é o arquétipo do herói correto, que eu poderia resumir mais ou menos no coxinha, digamos assim, o cara certinho, o escoteiro, e o outro é o fora da lei, o rebelde, o Batman. Eles falam de um jeito diferente, se posicionam de um jeito diferente e, obviamente, que tem públicos diferentes. Não quer dizer que tenha muita gente que é fã dos dois. Tem. Mas tem, no geral,
mega fãs do Batman que detestam o Super-Homem pelo nível de escoteirice dele, o cara que não quer errar de jeito nenhum, o cara certo. É muito certinho pro meu gosto, eles falam. Eles não gostam do Super-Homem. E muito fã que é fã do Super-Homem porque é o cara nobre, o cara justo, e não é fã do Batman. Existe isso. Por mais que o Batman atraia muito mais gente, porque a gente vive numa sociedade de gerações que não é muito correta ao extremo. Sim. O ser humano em si não é muito correto ao extremo. Então a maioria se interessa pelo Batman. Agora, se você pegar da Marvel, o Homem-Aranha, por que tem gente que adora o Batman, adora o Wolverine, porque é uma personalidade mais agressiva, até da pessoa, e acha o Homem-Aranha um bosta, como eu já ouvi isso. Porque não gosta do que o Homem-Aranha passa. Agora, tem gente que acha o Homem-Aranha fantástico e não gosta do Wolverine, porque não é uma pessoa agressiva. São linhas diferentes, em vilões diferentes, coadjuvantes diferentes, e a personalidade do herói, obviamente, é diferente. Então, quanto mais linhas você tem narrativa de arquétipos diferentes para cada herói seu, melhor o seu universo fica. É o que a gente começou a fazer no nosso, é o que mudou o jogo. E é o que a Marvel e a DC sempre fazem.